E aí, meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Pessoal, nesse blog vamos trabalhar os atos administrativos, assunto recorrente. Muita gente acha um assunto muito complicado, muito difícil, mas não é, pessoal. Ele apenas envolve muita decoreba, certo? Nós vamos aqui deixar o assunto redondinho para você não ter dificuldade nenhuma e poder matar qualquer questão sobre esse assunto, ok? Então, antes de começar, eu pedir aquele favorzinho para vocês, ó. Curta, inscreva-se e compartilha. Dá essa força aqui para o nosso canal para a gente continuar ofertando vídeo-aulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público. E também nos acompanhe em nossas redes sociais. Então, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso canal, todos eles com a nomenclatura Yannis Gentil, ok? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos aqui à nossa aula de Direito Administrativo. O professor Yannis Gentil na área, seu professor de Direito Administrativo aqui do nosso canal. Vamos trabalhar o tópico atos administrativos, assunto recorrente e cai, pessoal, cai praticamente toda a prova de concurso, tá bom? Então, vamos aqui iniciar a nossa aula. Uma pequena introdução sobre o assunto. Turma, eu gosto de falar que o ato administrativo é o famoso manda quem pode e obedece quem tem juízo. Olha aqui a explicação. Manifestação unilateral de vontade do Estado. Pessoal, ser manifestação unilateral quer dizer que só um lado pode manifestar a vontade dele, ou seja, só um lado é que vai ditar as regras. Nesse caso aqui, qual é esse lado que vai ditar as regras? O lado do Estado. Então, que o Estado manda, o particular obedece. Entenderam por que o manda quem pode, obedece quem tem juízo? E nesse caso aqui, pessoal, utiliza as prerrogativas de direito público. Por quê? Porque há uma relação de superioridade. A gente viu lá na primeira aula de direito administrativo, lá na primeira aula, que direito privado é uma relação horizontal, uma relação de igualdade. Direito público é uma relação vertical, é uma relação de superioridade. Então, como é manifestação unilateral do Estado e o Estado é que vai ditar as regras, então nesse caso aqui, pessoal, a gente usa as regras do direito público, tá bom? A gente vai ver daqui a pouquinho que o particular também pode emitir ato administrativo, mas não é qualquer particular não, tá? Então, regra geral que é a manifestação unilateral do Estado, ok? Vamos lá. Nem todo ato da administração pública é ato administrativo. Então, pessoal, isso aqui cai bastante de prova, tá? Só esse tópicozinho aqui já arrebenta uma porrada de gente. Então, nem todo ato da administração pública é ato administrativo, porque tem alguns atos que a administração pública vai emitir que não são considerados atos administrativos, tá? Então, nem todo ato da administração pública é um ato administrativo, tá bom? Vamos lá. Os atos administrativos são espécies de atos da administração, que se dividem em 3 espécies. Então, olha só, pessoal, os atos da administração são gêneros. E esse gênero se divide em 3 espécies. E uma dessas espécies são os atos administrativos. Então, vamos ver aqui quais são as outras 2 espécies de atos da administração. Então, temos aqui os atos administrativos, né, que é a relação de superioridade, normas de direito público. Temos os atos da administração. Peraí, professor, é o mesmo nome? É o mesmo nome, tá bom? Ele também tem uma espécie chamada atos da administração. Nesse caso aqui, pessoal, é relação de igualdade. Se é relação de igualdade, são normas de direito privado. Turma, cuidado. Relação de superioridade, normas de direito público. Relação de igualdade, normas de direito privado, tá bom? E temos os atos de mera execução, que é apenas a simples execução de uma tarefa pelo poder público, tá certo? Vamos lá, então esses 3 aqui são as 3 espécies do gênero atos da administração. São os atos administrativos, que é o nosso assunto do nosso bloco, atos da administração e atos de mera execução, tá bom? Ó, são praticados pela administração pública e por delegatários, que são os particulares com atribuições públicas. Olha isso aqui que eu falei para vocês. Lembra que lá na primeira parte eu falei manifestação unilateral de vontade de quem? Do Estado. Professor, o particular pode emitir ato administrativo? Pode, mas não é qualquer particular, pessoal. Tem que ser um delegatário, tá bom? Os delegatários são particulares que têm algum tipo de vínculo com a administração pública. Ele tem as atribuições públicas, tá? Nesse caso, os delegatários, quem são eles? Os concessionários, os permissionários e autorizatários. Então, tem que ficar ligado na questão da prova. Se a banca falar assim, é correto afirmar que os particulares podem emitir atos administrativos? Sim, os particulares delegatários. Se a banca falar assim, é correto afirmar que qualquer particular pode emitir ato administrativo? Qualquer particular, não. Tem que ser os delegatários, tá bom? Que são os concessionários, permissionários ou autorizatários, certo? Como eles estão
emitindo um ato em nome do Estado, vai ser uma relação de igualdade e de superioridade. Turma, se o Estado está envolvido no meio, é lógico que vai ser uma relação de superioridade. Se é uma relação de superioridade, vão seguir as normas de direito público ou privado? Direito público, tá bom? Então, regidos por direito público, tá bom? Então, cuidado com isso. São praticados pela administração pública e pelos delegatários, que são particulares com atribuições públicas, regidos por normas de direito público, ok? Vamos lá. Agora vamos pegar aqui, pessoal, a classificação dos atos. Quais são esses atos administrativos que vocês vão ter que aprender aqui comigo nesse bloco? Então, aqui, ó, os atos administrativos são classificados de acordo com a necessidade da entidade ou do órgão e são classificados em. Então, de acordo com a necessidade, nós temos aqui uma lista de atos que, de acordo com essa necessidade, a gente vai escolher qual desses aqui é o mais específico, tá bom? Então, temos os atos vinculados, o ato discricionário, o ato simples, o ato complexo, o ato composto, o ato geral, o ato individual, o ato de império, o ato de gestão e os atos de expediente. Aí você fica tenso, fala, meu Deus, vou ter que aprender isso aqui tudinho? Vai, e vai ser nesse bloco, tá bom? Eita, professor, a aula vai demorar umas 4 horas. Vai não. Isso aqui é curtinho, pessoal, tá? São conceitos simples, tá bom? Então, você vê aqui os nomes, você fala, meu Deus, o que é vinculado? Nossa Senhora, o que diabos é discricionário? Nossa, tem até um ato complexo. Se o nome é complexo, imagine o ato. Calma, pessoal, calma. Vou deixar bem simplesinho para vocês, deixar bem mastigadinho. Vocês vão entender um por um desses aqui na forma bem simples, tá? Temos aqui também, turma, uma observação. Olha só. Todos os atos administrativos são passíveis de controle judiciário. É tipo assim, pessoal, qualquer um desses atos aqui, se houver um pedido de alguém, o Poder Judiciário pode intervir, tá bom? Se ninguém pedir, o Poder Judiciário não pode agir. Então, nesse caso, o Poder Judiciário ele age por provocação. Ele não pode agir de ofício, ou seja, o Poder Judiciário não pode agir por conta própria, tá bom? Então, ó, o Poder Judiciário não pode fazer análise de mérito ou agir de ofício. Então, o Poder Judiciário tem que ser provocado, tá? Turma, o Poder Judiciário nunca vai fazer análise de mérito. Vamos ver isso aqui lá no bloco mais na frente um pouquinho o que é. Mas decora isso. O Poder Judiciário não faz análise de mérito ou agir de ofício. A única coisa que o Poder Judiciário faz é analisar a questão da legalidade, tá bom? Então, se algum desses atos for ilegal, alguém tem que provocar o Poder Judiciário para ele poder agir, tá bom? Vamos lá. Vamos trabalhar aqui um por um esses atos. Primeiramente, vamos trabalhar o ato vinculado. Pessoal, olha esse trechinho aqui que eu deixei até em letras garrafais aqui, ó. Não possui margem de escolha. Pessoal, quando o ato é vinculado, o servidor público não tem aquela coisa de fazer assim, eu acho que eu não vou fazer, eu acho melhor não fazer. Nada disso, você vai ter que fazer. Você é obrigado a agir, tá bom? Então, ó, não possui margem de escolha. Após preencher os requisitos legais, a administração pública é obrigada a praticar o ato, sempre seguindo os critérios da lei, ou seja, seguindo o princípio do que, pessoal? Da legalidade. Então, após preencher os requisitos legais, olha só isso aqui. Imagine que você foi tirar a habilitação e você passou em tudo. A administração pública é obrigada a te dar o documento, sim ou não? Lógico que é, pessoal, porque você preencheu todos os requisitos. Então, não tem essa de a administração pública falar assim, eu acho melhor não dar habilitação para esse rapaz que eu não estou confiando nele, nada disso. Se você preencheu todos os requisitos, não possui margem de escolha. O poder público é obrigado a praticar o ato, tá bom? Só que sempre seguindo os critérios legais, certo? Então, o ato vinculado é aquele que não possui margem de escolha. O outro exemplo disso aqui, pessoal, eu gosto de utilizar, é o exemplo do fiscal. Imagine que você é fiscal e é um caso fictício, tá? E a lei fala assim, fiscal, se você encontrar mercadoria estragada, você deve, eu não falei pode, você deve, 1, multar, 2, destruir a mercadoria, 3, fechar o estabelecimento. Olha só, eu falei multar e destruir a mercadoria e fechar o estabelecimento. Perceberam que deu alguma margem de escolha ou eu sou obrigado a usar os 3? Você é obrigado a usar os 3, porque a lei não te deu margem de escolha. Você deve multar e destruir a mercadoria e fechar o estabelecimento. Não pode escolher nenhum e nenhum outro. Se não deu margem de escolha, isso é um ato o quê, pessoal? Vinculado, tá bom? Já o ato discricionário é aquele que possui uma certa
certa margem de escolha. Cuidado, não possui margem de escolha, possui uma certa margem de escolha. Pessoal, margem de escolha não é assim, quer dizer que nesse caso eu posso ou não fazer? Não, não é isso. Vamos pegar aqui o mesmo exemplo do fiscal. Ao invés de usar o e, eu vou usar a conjunção ou. Por exemplo, fiscal, se você encontrar a mercadoria estragada, você deve, não pode, deve. 1. Multar, ou destruir a mercadoria, ou fechar o estabelecimento. Nesse caso, eu te dei margem de escolha. Eu posso aplicar 1? Posso. Posso aplicar 2? Posso. Posso aplicar os 3? Posso. Posso aplicar nenhum? Não, porque você deve fazer um dos 3. Então, se eu te dei uma certa margem de escolha, isso é um ato o quê, pessoal? Discricionário. Se não te dei margem de escolha, é um ato vinculado. Cuidado com isso, tá bom? Então, ato discricionário possui uma certa margem de escolha, sempre com base no quê, pessoal? No mérito administrativo. Turma, o ato vinculado é na legalidade. Aqui no discricionário é mérito administrativo. Também chama, pessoal, esse mérito administrativo também é chamado de juízo de conveniência ou oportunidade, visando sempre o que, turma? Interesse público, seguindo os critérios da lei também. Ou seja, seguindo o princípio da legalidade e do mérito administrativo. Então, pessoal, o ato vinculado, ele não tem questão de mérito administrativo, não. É só o princípio da legalidade. Já o ato discricionário, que ele te dá uma certa margem de escolha, ele segue o princípio da legalidade e do mérito administrativo. Cuidado com isso aqui. A banca joga um mérito bem aqui no ato vinculado e tu, por bobeira, perde uma questão. Cuidado, ato vinculado, princípio da legalidade. Ato discricionário, princípio da legalidade e do mérito administrativo. Ok? Possui liberdade de valoração dos motivos, que é a análise dos motivos, e da escolha do objeto, escolher qual a melhor forma de agir. Imagine, é o seguinte, vamos pegar o exemplo do fiscal de novo. Imagine que você é fiscal e você foi num estabelecimento comercial e lá você encontrou um danoninho estragado. Só um danoninho estragado, não foi nada do que isso. E a lei fala, fiscal, se você encontrar mercadoria estragada, você deve 1. Multar, 2. Destruir a mercadoria, 3. Fechar o estabelecimento. Se você encontrou um Danone estragado, o que você aplicaria nesse caso? Então, olha só, nesse caso a gente vai escolher o objeto, qual desses 3 eu vou aplicar, se eu aplico 1, se eu aplico 2, se eu aplico 3, tá bom? E essa valoração dos motivos é o seguinte, você encontrou um danoninho estragado. Eu, no meu caso, eu aplicaria só a destruição da mercadoria, porque um danoninho, fala sério pessoal, multar alguém por causa de um danone não tem cabimento, ao meu ver. Então eu só destruiria a mercadoria e dava um aviso, se acontecer de novo, eu vou multar. Beleza. Uma coisa é um danoninho estragado. Agora vamos supor que no outro local você encontrou uma tonelada de carne estragada. Aí não tem o que falar, pessoal. Valoração dos motivos, é aquela coisa, uma coisa é um danoninho, outra coisa é uma tonelada de carne. Nesse caso, eu aplicaria a multa, destruiria e ainda fechava o estabelecimento. Então, devido à valoração dos motivos, eu posso fazer a escolha do objeto, ou seja, escolher qual a melhor forma de agir. Tudo bem, turma? Tranquilo. Vamos lá. Nosso próximo ato, vamos lá, cadê? Tá aqui. Vamos falar agora do ato simples. Já foi 2, né? Já foram 2. Vamos lá. Ato simples, tranquilo, pessoal, que é bem tranquilinho. Uma manifestação de vontade de um único órgão sendo praticado um único ato. Então, pessoal, um ato simples é um órgão que emite um único ato, tá bom? Então, manifestação de vontade de um único órgão sendo praticado um único ato. Então, se um órgão emitiu um ato, isso é um ato simples, tá? Já o ato complexo, uma manifestação de vontade de 2 ou mais órgãos sendo praticado um único ato. Cuidado com isso aqui, pessoal. No complexo, é 2 ou mais órgãos, mas ainda é praticado um único ato. No ato simples, um órgão, uma vontade. No ato complexo, 2 órgãos, um único ato, certo? E o ato composto, manifestação de vontade de um órgão com aprovação de outro órgão, sendo praticado com os atos aqui, 2 atos. Então, pessoal, cuidado com isso. De novo, ato simples, um órgão, um ato emitido. Ato complexo, 2 ou mais órgãos, um ato emitido. Ato composto,
manifestação de vontade de um órgão com aprovação de outro órgão. Nesse caso, pratica quantos atos? 2 atos. Professor, como é que eu não faço para confundir? Tem um professor na internet chamado Thales Moraes que ele criou o melhor mnemônico do mundo para isso aqui. Olha só. Pessoal, ato complexo. Ó, muita gente confunde o complexo com o composto. Como é que não faz para não esquecer? O professor Thales Moraes bolou essa aqui. É um macete massa. Pessoal, ato complexo lembra de sexo, tá bom? Se você pensar bem, o sexo envolve quantos órgãos? 2 ou mais órgãos. E eles praticam quantos atos? Um único ato. Então não tem como agora você confundir o complexo com o composto, tá? O complexo lembra de sexo, 2 ou mais órgãos praticando um único ato, tá? O composto, pessoal, é a vontade de um órgão com a aprovação de outro órgão. Professor, eu quero um exemplo do ato composto. Quando o presidente da República ele nomeia alguém para o STF, ele tem que passar pela sabatina do Senado. Então, olha só, a presidência da República é um órgão, a presidência, não é o presidente, presidência da República é um órgão. Então, ele nomeou alguém. Opa, se ele nomeou alguém, emitiu um ato. Só que essa nomeação tem que passar pela aprovação do Senado. Então, o Senado, outro órgão vai aprovar esse primeiro bem aqui, ó. Então, um órgão emitiu um ato com a aprovação de outro órgão. Então, se eu tenho um órgão que emitiu e outro, um órgão que emitiu e um outro que vai ter que aprovar, eu tenho quantos atos aqui, pessoal? 2 atos. Isso é o ato composto. Quando envolve um órgão com aprovação de outro, nesse caso são 2 atos e isso é um ato composto. Cuidado com isso aqui, tá, pessoal? Ó, já foi mais 3. Vamos lá. Próximo. Temos o ato geral, tranquilo. Sem destinatários determinados, com generalidade e abstração, podendo ser revogado a qualquer tempo. Se ele pode ser revogado a qualquer tempo, é discricionário. Prevalecem sobre os individuais e devem ser publicados em meios oficiais. Pessoal, olha só, olha o nome, ato geral. É para quem esse ato? Para todo mundo, é para geral. Então, como não tem destinatário específico, entende-se que é para todo mundo. Pessoal, se é para todo mundo, é lógico que ele vai prevalecer sobre os atos individuais. Vou mostrar daqui a pouco os atos individuais, tá bom? Então, aqui, o ato geral não tem destinatário determinado. Ele é com generalidade e abstração e pode ser revogado a qualquer tempo. Prevalece sobre os individuais e devem ser publicados em meios oficiais. Professor, eu quero um exemplo disso aqui. Olha, um exemplo que eu posso dar para vocês, no caso, pode ser aquele auxílio emergencial do governo. Não foi para todo mundo, vamos dizer assim, né? É um exemplo meio bobo, mas eu acho que vocês vão entender melhor. Como é para todo mundo, não é para uma classe específica, pode ser considerado um ato geral, tá bom? Então, aqui não tem destinatário determinado, com generalidade e abstração. Tranquilo. Já o ato individual, pessoal, olha o nome individual, é para certos indivíduos, não é para todo mundo. Então, aqui são para destinatários determinados, com efeitos concretos, podendo ser revogados somente se não tiver gerado direito adquirido. Então, pessoal, nesse caso aqui, engloba tanto atos discricionários ou vinculados. O ato geral só engloba o que, pessoal? Discricionários. Cuidado com isso aqui. Já o individual, discricionários ou vinculados. Professor, eu quero um exemplo de um ato individual, que é para destinatários determinados. Concessão de aposentadoria, pessoal, é o melhor exemplo que tem. Então, vamos supor, a pessoa vai se aposentar e a gestão pública aprovou o aposento. Ele aprovou o aposento para todo mundo ou só para aquele indivíduo? Só para aquele indivíduo. Então, isso é um ato individual e tem efeitos concretos. Agora, lá vem um pulo do gato. Ele falou que eles podem ser revogados se não tiver gerado direito adquirido. Vamos supor que a pessoa se aposentou e está aqui o aposento da pessoa. Beleza, a pessoa se aposentou com 65 anos de idade. Aí, está aposentada. Depois, no outro dia, a pessoa já se aposentou. No outro dia aparece a nova lei, dizendo assim, agora é com 70 anos. Esse que já se aposentou, ele vai continuar aposentado? Vai, porque é direito adquirido. Só vai contar daquele ponto em diante. Os que se aposentaram antes se deram bem, tá bom? Então, por isso que eles só podem ser revogados se não tiver gerado direito adquirido. Depois gerou o direito adquirido, meu irmão, já era. A pessoa está com o direito dela garantido. Tudo bem, turma? Cuidado com isso aqui, ok? Então, de novo, ato geral é para determinados destinatários determinados, sem destinatário determinado, desculpa, e alcança os atos discricionários e pode ser revogados a qualquer tempo. O ato individual são para destinatários determinados, tem efeitos concretos,
podem ser revogados se não tiver gerado direito adquirido. Nesse caso, englobam os atos discricionários ou atos vinculados também, ok? Temos os atos de império, pessoal. Ó, impostos aos particulares, relação de supremacia com base no poder de império ou também chamado de poder extroverso. Aqui, turma, é a melhor definição do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Olha o nome, atos de império. É quando a administração pública diz que você vai fazer e você vai ter que fazer, tá bom? Então, são impostos aos particulares, relação de supremacia com base no poder de império ou extroverso. Professor, eu quero um exemplo disso. IPVA, meu irmão, é o melhor exemplo que eu te dou. Você é obrigado a pagar, senão tu vai sofrer uma sanção, tá bom? Se você possui veículo, é claro, então você vai sofrer uma sanção caso você não pague, tá bom? Então aqui, ó, são impostos aos particulares, relação de supremacia com base no poder de império ou extroverso. Tranquilo, pessoal? Cuidado com isso aqui. Ato geral é para destinatários não determinados, podem ser revogados a qualquer tempo, englobam atos discricionários e prevalecem sobre os individuais. Ato individual com destinatários determinados, tem efeitos concretos, podem ser revogados se não tiver gerado direito adquirido e podem ser para tanto atos discricionários como para atos vinculados. Atos de império são impostos aos particulares e é a relação de supremacia do Estado perante o particular. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui, turma. Atos de gestão, ó, sem supremacia, com base nos atos negociais, ou seja, quando um particular pede algo para a administração pública, tá? Turma, olha só, o ato de império tem supremacia, atos de gestão não tem supremacia, tá? Então aqui no caso é com base nos atos negociais, ou seja, quando um particular pede algo para a administração pública. Por exemplo, você passou no concurso, oh, coisa linda, glória a Deus, hein? Oh, rapaz, tá lá o teu nomezinho de diário oficial, chegou o olho lacrimeja nessa hora, oh Senhor, que coisa boa, vai acontecer, vai acontecer, tenha paciência, vai acontecer, prometo para você, tá bom? Então lá, teu nome é um diário oficial, aí você pega lá todos os teus documentozinhos, e aí tem lá, ele está falando assim, que para você tomar posse, você vai ter que ter um atestado de antecedentes criminais, aí você vai lá no fórum da cidade e fala, eu quero um atestado de antecedentes criminais, você vai pedir para a administração pública, e a administração pública ela vai te fornecer isso, e você vai ver se você tem antecedente ou não. Então, nesse caso aqui, pessoal, não envolve supremacia, é com base nos atos negociais, ou seja, quando o particular pede algo para a administração pública. Isso são os atos de gestão, é você pedindo algo para a administração pública. No ato de império, é a administração pública que impõe algo a você, tá bom? E temos os atos de expediente, atos internos e sem conteúdos decisórios, apenas os atos que fazem a máquina pública funcionar. Ó, por exemplo, no meu serviço, né, lá no IFMA, que eu sou técnico em tecnologia da informação, o técnico de informática, no Instituto Federal do Maranhão, aqui de Santo Inês, da minha cidade. Então, o que acontece, pessoal? Tem atos que são ali do nosso próprio setor. Por exemplo, meu chefe lá, o André, o Andrezão, me pede alguma coisa, ó, Yannis, eu mandei um negócio para ti para tu assinar. Aí eu vou, assino. É um ato interno, não tem nenhum conteúdo decisório. Então, algum documento, algum pedido, alguma coisa simples, né? Assino tal, tá lá. É um ato administrativo? Sim. Então, é um ato interno, que não tem conteúdo decisório. Tá? É só para controle interno da nossa máquina pública. Então, isso é um ato de expediente, tá bom? Faz apenas a máquina pública funcionar. Tranquilo? Beleza. Pessoal, é o seguinte, então esses aqui são a classificação dos nossos atos administrativos. Você viu assim que é bastante ato, mas não é tão complicado assim. Então o que você vai ter que fazer? Você vai pegar essa videoaula, vai assistir várias e várias vezes, tá bom? Decorar isso aqui, tem que decorar, pessoal. Ato administrativo, ele é um assunto decoreba, por isso muita gente não gosta, porque envolve mais decorar do que aprender, tá? Mas faz parte da brincadeira. Então, decora isso aqui bastante, veja essa aula várias e várias vezes para você memorizar tudo isso aqui, tá bom? No próximo bloco, a gente vai trabalhar mais assuntos relativos aos atos administrativos, tá? Ele é um pouquinho extenso também, ok? Depois vamos trabalhar questões também, certo? Então, pessoal, antes de finalizar, vou pedir aquele favorzinho para vocês, ó, curta, inscreva-se, compartilha, dá essa força aqui para o nosso canal, para a gente continuar ofertando vídeo e aulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, certo? E também, turma, nos acompanhe nas nossas redes sociais, então Facebook, Instagram, Twitter, o nosso canal, todos eles com a nomenclatura Yannis Gentil,
certo? Então, pessoal, obrigado por chegar até aqui, tá? Continue estudando, não desista, tenha força, tenha foco, tenha fé, que tudo vai dar certo, sua aprovação é só uma questão de tempo, tá? Você vai ser aprovado no seu concurso público, vai ter sua vida transformada igual todo mundo que está no serviço público, e você vai ver que todo esse tempo que você passou estudando vai valer muito, muito, muito a pena, tá? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau.